paraquedas abrir, né? Aí ficava aquelas emoções, né? Exato, né? Então, eu aporto e fora outros governadores, etc. O Jânio Quadros, em Guarujá, que nós fomos lá entrevistá-lo, né? Olha só. Exato. O Jânio Quadros era uma criatura fantástica, né? E ele, a dona Eloá, nos serviu um almoço maravilhoso, uma caravana de Marília. Então, são fatos que, se a gente for rememorar passo a passo, tem uma boa história. Nós vamos ficar o dia todo aqui. Exato, exato. Agora, tem algo que você gostaria de ter feito no rádio, além de tudo que você já falou, de apresentar musicais, de fazer o programa Peça e Ouça o que Quiser, que tem até hoje, apresentou Ave Maria, o programa Jornalísticos. Tem algo que você gostaria de ter feito no rádio e não fez? Olha, talvez passou desapercebido alguma coisa que eu poderia ter feito ou não, mas eu acredito que eu me completei, viu? Né? Porque setor de reportagem, setor de apresentações, setor de shows, não é? Combinando até da gente ser sócio de uma rádio, né? Que é a parte principal, não é? Quer dizer, a paixão é tanta pelo rádio que acabou virando dono de uma. Eu não tinha intenção nenhuma de deixar a rádio Clube de Marília, que era fantástico. Meus pais, se tivesse uma cópia, seria o Ulisses Nilton Ferreira, o Beato, né? E outros amigos, né? Se bem que eu entrei antes do Beato para a rádio, né? Me ofereceram até a gerência da rádio na época. Eu falei, não, eu quero locução, quero falar esse negócio de administração. Você vem da época do Otávio Linelli, que era o gerente. É o gerente, mas antes o Otávio já estava na rádio com a dona Rosina, que foi o Fernando Getúlio Costa, o marido dela, era dono da rádio, faleceu e ela ficou no comando. Continuou. Onde aquilo que nós rememoramos a possibilidade com a minha família, né? Então, aí eu não tinha intenção de deixar a rádio. Foi uma criatura fantásticas que a gente teve ali, as pessoas. Mas o nosso querido, o Camarinha, que era na época prefeito, ele chamou, isso, vamos dar uma voltinha aqui. Olha, vamos, entrei no carro, ficamos andando, ele passou, aquela casa está à venda, aquela outra também, esse prédio está à venda e tal. Você viu alguma rádio à venda? Falei, de fato, Camarinha, não vi nenhuma, nenhuma placa vendendo. Portanto, estou te oferecendo uma rádio para você comprar, que é a minha. Falei, quanto é? Deu um preço lá, era condizente com a minha realidade econômica, e aí então nós acabamos fazendo negócio então de... Foi uma maneira, vamos dizer, como hoje, você era uma estrela da Rádio Clube de Marília, exato. E para comprar o seu passe lá tinha que ser mais ou menos exatamente nesse nível. Porque ele até usou o argumento, quando você tiver com a idade, conforme a idade, você não vai ter mais vezes em rádio. Agora, você sendo dono, com quem essa manda voz você. É difícil, não tem. Aí ele acabou me convencendo, um grande sócio, um grande companheiro, uma pessoa fantástica. E a propósito, é bom ter uma emissora? É bom ser dono de uma rádio? Uma frase uma vez foi dita pelo seu Ulisses, comigo, numa das reuniões que a gente teve lá em São Paulo, Lúcio, é melhor você ser marinheiro de um grande navio do que dono de uma canoa. Não é? Que a canoa você não passa do meio do rio e o navio vai longe. Falei, pois é. Mas depois eu resolvi, porque é justamente isto, que nós, que trabalhamos, você também, comunicador, etc., chega uma hora que começa a haver uns conflitos de direção, não é? Porque às vezes a gente tem uma visão e o sócio ou o patrão tem outra, né? Então, mas na visão da gente, aquele é o certo. Então você tem que fazer. Se você é impedido, não consegue o alvo. Então, comecei a pensar nisso aí e achei que era melhor para mim, né, que eu fosse dono de uma estação de rádio, porque assim eu tenho a liberdade de expor o meu trabalho. E foi melhor? Foi melhor, não tenho queixa, não. Que bom. Até foi bom, né? Wilson, nós vamos fazer um pequeno intervalo mesmo, pequeníssimo, um tempo, por se você pode tomar água, ficar à vontade. Hoje o programa Com a Palavra, prestando uma homenagem a esse grande comunicador do rádio marilhense, Wilson Matos, que em setembro completa 80 anos de vida. Aliás, fizeram até uma aposta antes de eu vir aqui para o estúdio. Eu encontrei com o Ademar lá do jornal. Aí eu disse que você ia ser entrevistado e falou, eu aposto com você uma Coca-Cola se você arrancar dele quantos anos ele tem. No início do programa você já disse o dia em que nasceu e o ano em que nasceu. Então, portanto, ele perdeu a aposta. Perdeu a aposta. Então nós vamos para um rápido intervalo e Com a Palavra hoje prestando essa homenagem ao Wilson Matos, que também, além dos 80 anos, 60 anos de rádio marilhense. Até já.
Nesses 25 anos de Mac Dia Feliz, milhões de Big Mac se transformaram em unidades equipadas para o tratamento do câncer infanto-juvenil. Em transporte para quem vem de longe. Em casas de apoio com espaços para manter a família sempre perto. E o principal, ajudaram a aumentar os índices de cura do câncer infanto-juvenil. Vamos continuar transformando Big Mac em sorrisos. 31 de agosto é o Mac Dia Feliz. Participe! Exatamente no quadrilátero, onde a vida começou a pulsar no Alto Cafezal. Ali foi o berço da cidade de Marília, onde nasceu a primeira e pioneira sociedade. Começou a se fazer em meio às florestas virgens e em meio aos olhares espreitadores dos índios coroados. O primeiro núcleo de sociedade marilhense e o primeiro núcleo de casas de madeiras na cidade de Marília, segundo Rosalina Tanuri, na confluência da rua 15 de novembro e 9 de julho, o mercado era o centro hortigranjeiro e fruticultor da cidade. A construção do prédio foi feita pela empresa Companhia Lar Nacional. Alguns boxes famosos, como o da pastelaria do Sr. Yoshiro, as floriculturas, lojas e bazares, atraem grande número de pessoas. Atualmente, o Mercadão passou por uma grande reforma, mantendo, entretanto, suas características arquitetônicas originais. TV Câmara, divulgando a história de Marília. Estamos de volta e temos a honra, não só eu, mas toda a equipe da TV Câmara, em prestar essa homenagem a esse grande comunicador. Já no primeiro bloco a gente soube toda a trajetória dele, dos pais, como vieram para Marília. O pai, origem da Bahia, a mãe, origem de Bebedouro, depois veio para a cidade de Marília. Agora, nesse segundo bloco, Wilson Matos, nós vamos falar especificamente da sua profissão. E eu quero começar, agora sim, eu quero que você preste atenção naquele monitor, pode colocar o óculos. Nós vamos, evidentemente, que você no rádio fez vários amigos da época que te acompanhou e que trabalharam com você. E nós vamos ver o que esses amigos têm a dizer para você. E você, além de vê-los, você vai ouvir também. Vamos ver o primeiro, a mensagem para você. Wilson Matos, quando você falar de Marília, da história do rádio, tem que falar no Wilson Matos. Se falar do Wilson Matos, tem que falar da história do rádio marinense. Eu conheci o Wilson Matos como... Ele era repórter, ele era um apresentador da UDN, partido, na rua, na perua. Fazia propaganda da UDN. Isso quando São Paulo fez 400 anos. Voz linda. Então falando que esse rapaz, voz bonita na perua, ele devia ser locutor. Acabou a campanha, colocaram ele no rádio. Isso há mais de 50 e pouco, por aí, 53. Aí eu conheci o Wilson em julho, pessoalmente, de 1954, quando entrei na rádio. Para mim foi um orgulho conhecer o Wilson e trabalhar com ele. Que foi a minha voz mais linda que tinha no rádio, era dele. Um profissional espetacular, esforçado. O único locutor que entrevistou um príncipe foi o Wilson Matos. Príncipe Mikasa, japonês, tem esses, aí atrás, na frente da câmara, tem uma placa. Foi o Wilson Matos que entrevistou o príncipe. O Wilson Matos foi o locutor que inventou repórter de campo. Não existia repórter de campo. E o que mais produziu no rádio foi o Wilson Matos. Programas de maior audiência do rádio marinense foi tudo dele. Peça o que quiser. A pessoa pediu, telefonava na hora, atendia, pediu uma música, a música tocava na hora, em 5 segundos depois. Ele fez jornal falado da manhã, das 7 às 8. Repórter, rádio reportagem às 7 horas. A Voz da Polícia 7h15. O Wilson Matos fez um programa de coração a coração, lindo, a meio-dia, ao vivo, tudo ao vivo, não existia gravador. Tudo vivo. Só o conjunto, que é e os cantores, e mais ele, mais ninguém. Ele só falava assim, ó, hoje de coração a coração,
agora plantal. Era voz suave, bonita. Ele tem voz bonita, a voz mais linda do Brasil. Era dele, naquela época. Hoje eu não sei, que não ouço essa história. Eu fui o operador que mais trabalhou com ele. Trabalhei 32 anos com isso, Basso, 5 horas por dia, às vezes 7 horas por dia. Ele entrava às 7 da manhã, eu entrava às 5. Eu ficava até ao meio-dia, ele ficava até meio-dia e meio. Cara a cara, ele de um lado ou do outro. À tarde também, rádio reportagem, eu entrava às 6 e saía às meia-noite, às vezes, 11 horas, depende, 10 horas, né? E eu saía às 8, às 7h30. O que mais trabalhou com ele foi eu, hoje. Foi 32 anos, todos os dias. Era gato e cachorro. Eles brigavam, porque ele era diretor artístico. Eu era chefe de operadores e programador. Às vezes, sabe que é dentro numa televisão, por exemplo, um desentende do outro. Mas o maior admirador dele sou eu, até hoje. Eu tenho orgulho de trabalhar com ele. O operador não cansa de trabalhar. É disso daqui, disso dali, dois pratos naquele tempo. O operador cansa o ouvido. Se fica tudo ruim, fica meia hora, você não aguenta. O isso você vai ficar 12 horas, 14 horas, o dia inteiro com isso. Ele falando, você gosta, você não cansa. É o único locutor que eu vi até hoje. Tem um trio repentista, Zé Mineirinho, um caipira, era caipira, né? Não era sertanejo. Repentista, famoso, e foi assassinado em Assis. O inteiro foi aqui. E naquele tempo não tinha, por exemplo, um celular. Isso foi transmitir o enterro do Zé Mineirinho na máquina Montolar, na Rio Branco. E passando o enterro, aquele tempo o enterro não tinha, por exemplo, os mortos saíam de dentro da casa, era velado da casa. E esse Zé Mineirinho, ele falou assim, isso é com o prazer que estamos transmitindo aqui do velório do prazer. Ora, foi um erro, mas é um erro. Ele teve um erro muito grande, mas o culpado fui eu. Eu não posso falar que foi impublicável, mas o erro foi meu. Eu estava na técnica, gravando uma propaganda na loja Riachuelo. Ele no estúdio principal, ele tinha o estúdio 2. Era das 9 às 9h30, às 10 horas, tinha o programa de Bom Dia Mesmo, o Omar Cardoso, que era o maior astrólogo do Brasil. Começou aqui em Marília, o Omar Cardoso. Trabalhei com ele também. E no intervalo, era de 15 minutos, tinha a propaganda. Tinha que desligar o gravador e entrar o locutor. Então eu desligava o gravador, ligava a chave, o locutor entrava. Uma hora eu esqueci de desligar a chave do locutor. Liguei o outro e estava no ar. Estava no alto-falante só, né? Na outra mesa. E os pensavam fora do ar. Aí ele soltou uma batatada, como diz o outro. Não, ele passou, né? Palavrão? Não, palavrão. Palavrão, falar que eu vou preso. Mas isso Márcio é espetacular. Não tem como ele. Nunca vi como ele. Ele entrevistava o governador, um lixeiro com a mesma categoria. Uma categoria incrível. Você vê o único da história do país que um príncipe. É brincadeira, né? Eu acho, dou parabéns. Você tem na minha pessoa um grande amigo, um grande admirador, o maior admirador. O maior briguento seu foi eu, também o maior brigador. E que você fique mais 80 anos falando. O rádio sem você não tem história. E você sem o rádio também não tem história. Um nasceu para o outro. Deus te ajude bastante, seja feliz, seja sempre admirada como você foi, a vida toda. Parabéns. E aí? Vamos falar o nome, né? O Rubens Coca, entre aspas aí, Ramos. Querido Coca, esse é um menino de ouro, companheiro, temos uma amizade profunda, longa, e a gente tem que destacar que a amizade é como vinho, quanto mais, melhor, não é?
E Quanto o mais Coca, tempo, melhor. foi um grande companheiro. Alguns percalços, alguns desentendimentos. Me lembro uma vez, ele é um companheiro tão grande, só rapidinho uma Claro, história. o programa Né? hoje é seu. Houve uma greve por parte dos estudantes da medicina e eu na rádio fiquei do lado antagônico, né? Porque eu achava que o povo tinha que ser atendido, independente de greve ou não, não é? Então eu condenava a greve pelo prejuízo que ela causava à vida do ser humano, dos pacientes do hospital. E os estudantes foram Pelo lá. jeito, a coisa anda atualíssima, né? Porque exa- estamos em greve de de novo, novo. Wilson. Muda só o rótulo, a pinga mesmo. Né? E aí eu me lembro muito bem que os estudantes foram lá para arrebentar com tudo. E o meu querido Coca ficou do meu lado, pegou lá um pedaço de vassoura, sei lá o que, para me defender. Olha, Eu falei, Coca, você é amigo meu. Corajoso. Já vi que eu não vou apanhar sozinho aqui. Né? Mas depois a gente conversou, dialogou com os jovens e nos entendemos. Né? Mas é um grande companheiro e um grande profissional também. Né? Pena que ele deixou o rádio. Se né? aposentou, né? Se aposentou. Eu fui companheiro na Comissão de Registros Históricos aqui da Câmara. Né? E eu agradeço as palavras de incentivo a ele, né? Para que a gente continue a luta até quando Deus quiser, né? Que bom. Né? Bom, já nós tivemos agora o primeiro, que a gente tentou colocar por ordem cronológica. Já Exato. fica a dica aí para você. Vamos para o segundo amigo do Wilson Matos, de época de profissão. Eu conhecia muito tempo, eu era menino ainda, né? Eu tinha uns 15 anos e eu conheci ele na rádio, assim, a gente gostava muito de ir na rádio, né? E ele estava começando na rádio naquela época, ele estava fazendo tiro de guerra. Eu acho que ele já estava na rádio um pouquinho antes. Né? Foi em 1952, por aí. Eu fui trabalhar no rádio em 59, justamente com ele. Eu fui convidado pelo Coca, né, para chegar lá, fazer uns programas, porque eu tinha um cineminha em Lácio naquela época. E a gente fazia lá um serviço de alto-falante, eu gostava muito de trabalhar com microfone. E então eu estava falando lá e ele chegou lá, ele e o Cordeiro, né? Me parece que o Joaquim Carlos Cordeiro também, que era locutor da Rádio Clube de Marília, né? E eles estavam me ouvindo lá e me convidaram para vir para a rádio. Eu não queria vir de jeito nenhum, mas me forçaram, eu fui lá para fazer um teste. Fazer um teste no ar já, né? No ar. E estou até hoje. Na época eu trabalhava junto, era ele e o Bernardo Carreiro, fazia o jornal, né, da manhã. Antes dele veio o Osmar Santos, né? O Osmar Santos está começando também aqui em Marília. E a gente trabalhava os três juntos, né? Eu ficava lá para dar a hora certa, aquelas coisas e tal, né? Fazer o comercial, né? Eu lembro que uma vez ele tinha matado o Guido Modelli, né? Que atiraram, o pé de veludo atirou lá, no Guido Modelli e ele estava narrando, ele estava no ar, né? Estava no ar, ali na rua Sergipe. Ele disse que mataram o Guido Modelli, que o Guido Modelli, Dr. Guido Modelli era o delegado, né? O delegado. Mas foi nada, foi quando ele atirou, ele saltou no chão né? Anunciou que tinha morrido, Então, eles comentavam muito, né, que o Wilson tinha matado o Guido Modelli. Mas isso foi tudo uma brincadeira, né? Foi um grande companheiro, viu? Eu tive muita, assim... Eu me espelhei muito no Wilson Matos, né, na época, quando eu estava começando no rádio também, né? A gente fazia, inclusive os programas, quando ele ia para São Paulo, viajava muito para São Paulo, ele me escolhia sempre para fazer os programas dele, a programação dele, né? Aquele programa que tinha das 8 da manhã até as 11, né? 11, 11h30, peça e ouça o que quiser. Todo esse programa eu fazia. Eu substituí o Wilson Matos. Eu me espelhei muito no Wilson Matos. Por isso que eu trabalhei 30 anos com ele na Clube, trabalhei mais 5 anos com ele na 950, na rádio, na emissora dele, e hoje eu estou na outra, né? 18 anos. Quero mandar um carinhoso abraço, grande companheiro, Wilson Matos, né? E a gente ainda está no ar, eu e ele, né? E o Pita, que me lembro, né? Ainda tem o Pita no ar, né? Nós três daquela época, né? Essa homenagem é justa para ele, viu? Eu quero abraçá-lo carinhosamente, eu, minha família, minha esposa, Ivone, meus filhos, todos, tenho 4 filhos, né? Uma missão que a gente cumpriu, graças a Deus, até hoje.
muito bem. E aí, Walter Saia. Walter, grande companheiro, o pai dele, seu Ângelo, nossa. A família Saia é uma família ícone, por que não dizer aqui da história de Marília, né? Seu Ângelo, Lácio, né? Não seria o Lácio de hoje sem o seu Ângelo, pai do Walter. E são essas amizades que a gente procura preservar, né, Cido? Porque você sabe, o homem vive daquilo que ele planta e colhe, né? E graças a Deus a gente procura não ter inimigos, né? Procura fazer amigos, não é? E preservar as amizades que a gente tem, porque não sabe o dia de amanhã, né? São fatos importantes que o dia... E às vezes essa aproximação reflete, às vezes, nos parentes, nos filhos, etc., que às vezes são acolhidos em outras áreas, talvez reflexo daquilo que involuntariamente a gente acabou plantando, né? É isso que me emociona muito, né? Então, Exatamente. Walter Saia é isso para você. Tudo isso. O Walter é um companheirão, né? Eu lamentei até ele ter saído da 950, mas na década de 50, né? Aliás, de 90, houve então uma aproximação com a igreja evangélica na época, né? A proposta era boa. Eu achei melhor a gente, então, fazer um arrendamento e aí o nosso quadro diminuiu e, infelizmente, o Walter foi acolhido carinhosamente na Rádio Dirceu, onde ele está onde até ele hoje. está até hoje. Exatamente, né? Exato, né? O coração tá bom, né? Isso. Embora a emoção já apareceu aí. Já apareceu, né? Exatamente. Ó, vamos ver mais um amigo seu que fez questão, nos atendeu muito bem nos depoimentos. Aliás, todos, já ficam aqui os agradecimentos mesmo. Já foram ditos, mas a gente repete aqui. Vamos ver o próximo amigo seu. Exatamente. Eu conheci o Wilson Matos em 1961, exatamente quando eu voltava da cavalaria lá de Ponta Porã, né? Aí eu conheci o Wilson Matos. E passando pela Avenida Sampaio Vidal, como eu havia trabalhado já em algum serviço de som aí da avenida, ele me convidou para trabalhar com ele na Rádio Clube de Marília. Em 1961, em junho. Eu, quando era criança, já ouvi o Wilson Matos. Quando era criança, já ouvi o Wilson Matos, o Chá de Ábido, o Geraldo Tassinai, o Inho Constâncio, né? Antes mesmo de ter pretensão de trabalhar em rádio, eu já ouvi essas pessoas, o Walter Saia. Meu período do rádio com ele, eu não sei exatamente, eu sei que de 61, eu não sei exatamente quando que o Wilson deixou a Rádio Clube de Marília, deve ser 70 e poucos, né? Depois do ano 70, que ele assumiu a condição de empresário, já na 950, aí que ele deixou. Mas trabalhamos muito tempo juntos. Uma vez que o Wilson Matos estava trabalhando, ele fazia o noticiário na rádio, eu estava lá perto nos estúdios. O Wilson Matos, naquele tempo, era contra o nosso deputado Abelardo Camarinha. Ele estava deitando o cacete no Camarinha. Nisso, apareceu o Camarinha, o Huck e o Eli Bíscaro. Sabe o tamanho dos homens, né? E o Wilson Matos tremia nas licenças. Aí o Camarinha queria de todo jeito falar no rádio. E queria falar de todo jeito. Aí o Wilson Matos não teve jeito de deixar o Camarinha. Fui lá e desliguei o microfone. Rapaz... Quase que eu fui mandado embora, porque ele era nosso chefe. Você não pode fazer isso. Falei, rapaz, mas o homem queria agredir até você. Desliguei mesmo, né? Bom, como pessoa, eu não tenho nada que desabone o Wilson Matos. Ele sempre foi um amigo. Se eu trabalho em rádio até hoje, é graças ao Wilson Matos, que mesmo sabendo que a gente não tinha muita experiência no ramo, né? O Wilson me convidou. E eu fui trabalhar com ele. Como pessoa sensacional. Não vou falar que ele é um amigo de pescaria, que eu nunca fui fazer uma pescaria comigo, nunca foi de tomar uma cervejinha nos bares com a gente, né? Coisa costumeira que a gente faz. Isso não, mas como amigo de trabalho, amigo nas horas certas e incertas, ele sempre foi gente fina mesmo. No rádio, ele é tão bom quanto era antes, ou talvez melhor. Hoje ele faz até televisão, você viu, né? Então, mas o Wilson Matos, eu espero que ele trabalhe por muito, muito mais tempo, que o povo marilhense, os ouvintes de Marília e de toda a região, né, tenham o Wilson Matos por muito mais tempo e muitas felicidades para ele nesses 80 anos. Eu queria também chegar aos 80 anos ainda passando as mensagens ao público ouvir. Não sei se vou chegar lá. O Wilson tem um detalhe, nunca bebeu, nunca fumou, né? E foi um cara que eu acredito que ele ainda vai durar pelo menos uns 10 anos no rádio. Agora de vida ele vai passar dos 100. Seu amigo Pita. Esse amigo, o Pita... Esse povo te protegia. Nossa, é um rol de amigos, viu? O Pita é um companheirão, o Cocoricó, eu sempre programa dele na Itaipu, né?
São companheiros que a gente, na época, não é? Eu me lembro, um fato rápido aí, Não, além pô, do o Pita e programa de é outros seu. amigos, né? Eu lembro quando chegou aqui em Marília, Osmar Santos, né? E Osmar, na época, veio de Oswaldo Cruz, né? Chegou aqui, bateu em várias portas de rádio, não tinha nenhuma delas que queria abrir a porta para ele. Oswaldo Cruz, cidade pequena e tal. Aí ele falou para mim, Wilson, o que é que eu faço? Você não tem uma vaga para mim na rádio? Eu falei, tem. E você vai ler uma notícia de hora em hora. Eu falei, poxa, mas só uma notícia? Eu falei, só uma. Aí coloquei ele lá. De hora em hora entrava, plantão de notícia. Lá estava Osmar Santos, né? Lendo. E um salário pequeno, nível hoje seria R$ 40 por mês. Falei, Osmar, o único emprego que eu tenho é esse. Eu acho que você deve pegar, pelo menos você entra no hall dos radialistas de Marília, né? E ele, um grande talento, infelizmente teve esse problema de sequelas, né? Não, e Daquele foi, né? acidente, E ele foi o locutor oficial das Diretas Já. Exatamente, Osmar Santos. locutor oficial Uma direto, história. né? E fora dali, a passagem pela Globo, o esporte, tudo, Exato. né? E dali o Osmar acabou indo, na época o Marcelino Medeiros estava formando uma equipe na atual Rádio 950, na época era Verinha, e ali então ele se revelou e se tornou. Então fiquei muito contente de ter dado. Talvez se eu não tivesse dado esse apoio Essa a ele, oportunidade, né? ele não teria sido Então, deslanchado. ao lado deles, o Fábio Conte, outro dia me emocionou muito, o Fábio, agradecer, né? Porque, veja bem, Cida, a gente tem que ser você também na sua profissão. Quantas mãos você deu, quantos talentos você descobriu. E é o que fica, né, Wilson? Exatamente. As coisas boas que então você a gente, faz, o Pita, a referência, me lembro quando eu vi a voz do Pita, tanto é que até hoje é um grande profissional, né? O Pita é um grande profissional, né? E então a gente está sempre com ele, né? Mas quando é que você vai fazer uma pescaria com ele? Ah, muito difícil, né? É medo do mar, do que é? Não, veja bem, é questão de você conduzir sua vida de um modo, De às outra vezes, maneira. diferente Você não do gosta outro, mesmo de Não, pescaria. não tem afinidade, Ah, esse tá. esporte, né? Então, Exato. Pita, tá dado o recado e você já diz aí no depoimento, Wilson Matos não toma cerveja, não fuma, então não deve ser uma boa companhia para pescaria, né, Wilson? Exatamente, que tem um ditado que diz que quem não fuma, não bebe, não mente, é boa gente. Então, pelo menos uma mentira eu conto para não entrar nesse rol. Né? Vamos continuar então? Vamos ver aí os próximos depoimentos aí, vamos ver. Eu conheci o Wilson Matos em 1964, quando eu me transferi da Rádio Dirceu de Marília para a Rádio Clube. O Wilson Matos, na verdade, é uma lenda do rádio. Eu acredito que, e até confesso que no início, eu me inspirei nele, porque eu já conheci eu conheci o Wilson Matos antes até de eu entrar em rádio. Eu trabalhei muito tempo com propaganda de rua, carro de propaganda de rua. Então eu já ouvia rádio, conhecia o Wilson Matos, principalmente, José Marcos Beato na época, Moacir Teixeira Pita, Walter Saia, entre outros. Mas a voz do Wilson Matos, que até hoje é uma voz que realmente marca. Houve aqui um entreveiro com a polícia, tanto a polícia civil como a polícia militar, e o conhecido Pé de Veludo, que diz que roubava dos ricos para dar aos pobres. E houve um tiroteio na casa desse Pé de Veludo, não é? E nós corremos todos ali, dando reportagem, e a minha voz sempre parecida com a do Wilson, quando dois irmãos do Pé de Veludo correram aqui para o lado de Júlio Mesquita, no meio do mato, e a polícia atrás. Eu estava na delegacia para pegando as notícias desse fato, quando me falaram, olha, morreram, os dois irmãos do Pé do Veludo morreram, a polícia tirou e matou. Eu, na minha infelicidade, então, peguei o telefone na hora, naquele afã de dar notícia, acabam de ser assassinados os irmãos do Pé de Veludo, balas assassinas da Polícia Militar. Ah, rapaz, o Wilson Matos passou um apuro, porque não foi o Wilson Matos que deu a reportagem. Ele foi chamado, inclusive, Não, mas não foi eu, é a voz do Heitor Roberto. Olha, mas é um fato pitoresco que aconteceu devido, assim, à comparação de vozes, não é? Mas eu fui feliz na frase, depois eu me desculpei, falei, não era isso. Mas
Aconteceu. Eu acredito que eu posso, nesse campo, até nessa ocasião, até falar em nome de Marília. Porque o Wilson Matos, como eu já disse, ele é o esteio do nosso rádio, é a lenda viva ainda do rádio marilhense principalmente, e que, nossa, ele contribuiu bastante para a cidade de Marília. Então nós temos que agradecer. Então realmente é um ícone do nosso rádio marilhense. Merece as nossas homenagens e eu me rendo, não é? Ao nome de Wilson Matos, porque aprendi muito com ele. Eu diria para o Wilson que eu sou muito grata a ele, né? Grata pelo meu marido, por ele ter valorizado o meu marido, né? Porque nos últimos tempos os dois trabalharam juntos e foi muito bacana. Eles se tornaram os dois ícones. Então eu sou grata a ele por esse companheirismo dele, pela amizade que ele tem pelo Heitor, né? Pelo respeito que ele tem pelo Heitor, pela nossa família, por mim, né? Enquanto profissional e mesmo agora como colega dele, como advogada, pelo respeito que ele tem pela gente, pela nossa amizade. Então, o Wilson na nossa vida é uma pessoa especial. Né? E a gente só tem a agradecer e ficar muito feliz dele estar completando hoje, agora 80 anos de vida. Por quê? Porque ele merece, né? Um excelente pai de família, que eu conheço toda a trajetória dele, né? Um excelente pai de família, um excelente marido, uma pessoa assim que só nos deixa felizes de compartilhar a amizade dele. Essa é a Lidiana, esposa do querido Heitor. É gratificante, né? Heitor é um talento, hein? Menino talentoso, grande locutor, apresentador, né? Durante muitos anos foi o locutor oficial da Prefeitura de Marília, né? Uhum. E um grande companheiro. O tempo, né? O pai dele, seu Lazinho, eles tinham aqui a turma, o setor de transporte de mercadorias, né? Então, são essas pessoas valorizadas que muitas vezes, né? Pessoas não dão chance, com medo de que o talento dele suplante o de quem está apresentando. Sobretudo ele, que ele mesmo admite que imitou você. Exatamente. E as vozes chegavam, as pessoas confundirem. Tanto que quem deu a notícia da morte dos irmãos do Pé de Viludo, que teriam sido mortos, foi ele. E todo mundo achou que era você, né? Exatamente. Então, houve uma aproximação de vozes, né? A Lidiana, a grande companheira, o Heitor tem um probleminha agora nos olhos, né? Uhum. Foi para Itajubá, para a cidade de Minas, voltou a Marília, contentamento para todos nós de ter de volta, né?